Olá a todos! Pensando nas discussões feitas em sala de aula, bem como nas contribuições de Maria Ilse Gonçalves, intitulamos nossa apresentação como Seymour Papert e a mediação pedagógica com o uso de computadores, compreendendo que as concepções desse autor trazem colaborações importantes no sentido de pensarmos como utilizar as tecnologias em sala de aula para que aconteça a mediação pedagógica. Papert foi discípulo de Piaget e fundamentou-se em seus contextos teóricos, oferecendo ideias e propostas importantes à compreensão da aprendizagem com o uso das novas tecnologias. Baseia-se nos componentes interrelacionados de Piaget, assimilação e acomodação, para aplicar sua teoria. Sob tal ótica, a atitude da escola diante dos computadores no início foi de assimilação, apesar de não se permitir mudar diante da nova tecnologia, mantendo sua própria maneira de pensar e de fazer. Afiliou-se ao MIT, onde, em conjunto com Marvin Minsky, fundou o Laboratório de Inteligência Artificial. Investigou a influência do computador na aprendizagem de crianças. E para ele, as crianças são vistas como construtoras de suas próprias estruturas intelectuais. Criou a linguagem Logo. Na utilização dessa linguagem, o aluno pode indicar ao computador tarefas a executar e, de certa forma, controlar a máquina. Tal procedimento pode levá-lo à reflexão sobre o que faz, conduzindo-o a possíveis soluções de problemas e relacionando seus pensamentos em nível metacognitivo. Computadores como máquinas de ensinar que afetam the way people think and learn. Diante dos estímulos a partir de seus esquemas mentais, formulam hipóteses na tentativa de resolver essas situações. Quando as crianças não conseguem resolvê-las, passam por conflitos cognitivos que as levam à busca de reformulações dessas hipóteses, ampliando cada vez mais seus sistemas de compreensão num contínuo movido pela busca de equilíbrio de suas estruturas cognitivas. Dessa forma, a aprendizagem é resultante da ação do sujeito com o objeto do conhecimento, que não se reduz ao objeto concreto, mas inclui o outro, a família, a escola e o social. Computer is being used to program the child. The child programs the computer. Um aspecto relevante da teoria de Papert é que a aprendizagem deve ser centrada no concreto, o que contrasta com a tendência da maioria docente, que supervaloriza o abstrato. Para o autor, é necessário inverter o conteúdo da aprendizagem e o discurso dos educadores. Papert recomenda que o processo intelectual deve passar do concreto ao abstrato. Além disto, essas duas frases em oposição colocam a ideia essencial de Papert, que é justamente a possibilidade de que a criança controle e programe o computador e não o computador controle e programe a criança. Na perspectiva de Papert, seria interessante, portanto, que as crianças pudessem utilizar o computador programando, ensinando para que essa máquina fosse utilizada para o seu aprendizado, e não para que simplesmente a máquina fosse colocada como algo a instruir a criança. Esta linguagem representou uma nova forma de usar o computador na educação, um novo paradigma. Estava claro que o computador poderia ser usado tanto para apoiar o instrucionismo, informatização dos métodos tradicionais de ensino, quanto o construtivismo,
e por possibilitar esse confronto de ideias, esse debate, é que a linguagem logo se tornou extremamente importante. Antes mesmo da criação da linguagem logo, é importante pensarmos na ideia de construcionismo colocada por Papert. O construcionismo viria da consideração sobre execução, reflexão, depuração e descrição, que é um ciclo utilizado e necessário na construção do conhecimento por meio do computador. Além disto, esse construcionismo deve considerar o interesse, a motivação, a afetividade e que, por meio disso, acontece a manipulação de conceitos, o desenvolvimento mental e a possibilidade de um ambiente de construção no computador. Como pode-se ver na imagem, a ideia do construcionismo é que o sujeito opera com a sua mentalidade, as suas capacidades intelectuais sobre o computador, fazendo assim uma conexão com a ideia inicial de Papert de que as crianças poderiam programar o computador. Mas, na verdade, o construcionismo é mais do que ensinar a máquina. É também construir, através do computador, o próprio conhecimento do sujeito. Destaca-se, então, que essa ideia de Papert coloca a construção do conhecimento que acontece quando o aluno constrói um objeto de seu interesse, como uma obra de arte, um relato de experiência ou um programa de computador, o que é destacado por José Armando Valente. Talvez você nunca tenha escutado falar sobre a linguagem logo. Ela já não é mais usada nas escolas hoje em dia, mas precisamos conhecer essa linguagem por sua importância histórica. Criada na década de 60 por Papert e muito influenciada pelo construtivismo, a proposta da linguagem logo era colocar a criança para comandar o robô, ou uma representação do robô na tela do computador. Os primeiros robôs tinham uma forma de uma tartaruga, e a tartaruga virou símbolo dessa linguagem. A criança dá os comandos e a tartaruga obedece. Assim, a criança colocaria o computador para realizar uma ação ou fazer um desenho na tela do computador. Uma forma muito diferente de usar o computador naquela época, diferente dos tutoriais e das instruções programadas que ensinavam as crianças. Por meio da linguagem logo, era a criança que estava tentando ensinar o computador. Diante dessas mudanças que estão acontecendo no presente e ocorrerão no futuro, surgem desafios. As instituições devem preparar-se para se adequar a essa nova situação e proporcionar os serviços com flexibilidade, atendendo ao novo contexto. Será necessária infraestrutura de tecnologias comunicacionais, proporcionando flexibilidade para corresponder às necessidades individuais e sociais, bem como facilitar a interação entre aprendizes e professores. Os problemas técnicos constituem outro entrave a ser vencido, bem como os relativos à formação do docente. Os sabernautas necessitarão de novas habilidades, uma vez que, neste sistema, vão traçar os próprios itinerários, redundando em novos papéis para as instituições de ensino, docentes e discentes. Embora a linguagem logo não seja mais utilizada, consideramos que as ideias de Papert são muito pertinentes às nossas discussões sobre a mediação pedagógica com o uso das novas tecnologias digitais da informação e comunicação. Afinal, a linguagem logo contribui na informática da educação por meio da proposta de um ciclo reflexivo na programação do computador e na aprendizagem. Portanto, por meio das ideias contidas na linguagem logo, podemos reconsiderar que o contexto educacional deve se utilizar de ferramentas tecnológicas que coloquem a reflexão e as operações mentais do sujeito
como o centro de todo o processo de aprendizagem. Além disso, o construcionismo, que é a ideia que baseia a linguagem logo, também é muito concernente àquilo que nós estamos buscando criar. Na verdade, a construção com o logo gráfico, que é a personificação do construcionismo, não se refere apenas a esta linguagem, mas dá a ideia de uma perspectiva de aprender fazendo, que é aquilo que podemos possibilitar com o uso de ferramentas tecnológicas que não necessariamente estejam baseadas na linguagem logo, mas que coloquem o papel ativo do sujeito no seu processo de aprendizagem, construindo conhecimento e formas de operação mental por meio da aprendizagem no fazer. Sendo assim, pensando que as proposições de papel estão muito ligadas a ferramentas concretas no ensino-aprendizagem por meio do computador, trazemos 3 ferramentas em especial que podem, talvez, se vincular e se fundamentar nas ideias de papel. A primeira ferramenta é Code, que na verdade é uma plataforma gratuita na internet onde existem cursos para que os sujeitos aprendam a linguagem de programação. Scratch também segue a mesma lógica da primeira ferramenta e coloca a possibilidade de que as pessoas aprendam um pouco da programação utilizando uma linguagem bastante lúdica. Já a ferramenta Casa Mágica traz a ideia de que os sujeitos educacionais podem criar espaços de construção do conhecimento no computador, assim como os alunos e outros sujeitos ligados à educação. Então, essas 3 ferramentas trazem alguns pontos que estão conectados às ideias de papel, que serão destacados a seguir. O primeiro é o acesso online e gratuito de todas essas ferramentas, que é colocado no contexto das ideias de papel por conta da ideia deste autor de que haveria a possibilidade, com as novas tecnologias, de vulgarizar, tornar mais próximo o conhecimento de todas as pessoas. O segundo ponto é que nessas 3 ferramentas existe uma lógica, pelo menos aparente, de que a criança ensina o computador por meio da sua ação. O terceiro ponto é a utilização da linguagem de programação em todas essas 3 ferramentas. Assim como na linguagem logo, essas ferramentas permitem que o sujeito compreenda algo sobre como os computadores são programados e, a partir daí, possa construir as suas próprias habilidades com relação à máquina que está à sua frente. O quarto ponto se refere à reflexão do sujeito no processo de criação. Por meio de cada uma dessas ferramentas, é possibilitada a criação e a construção do sujeito por meio de um ciclo de constante reflexão e ação. O quinto ponto se refere aos conteúdos que podem ser utilizados nessas ferramentas, como a matemática, por exemplo. Numa análise ainda superficial, cada uma das ferramentas pode ser agregada ao ensino de algumas disciplinas, desde que haja contextualização, problematização com relação aos conteúdos dessas disciplinas e também os subsunsores considerados para que os sujeitos, a partir da sua própria realidade, construam o conhecimento com o uso dessas ferramentas. No sexto e último ponto, consideramos que em todas essas ferramentas é aparente a existência de uma elaboração mental que ultrapassa o momento de contato com o computador. Ou seja, todas essas ferramentas trazem a possibilidade de que, após a utilização do computador, o sujeito tenha ainda construídas as operações mentais que foram utilizadas na ação diante da máquina.
Por enquanto, são essas as nossas considerações. Muito obrigado e até a próxima.